O dia colorado foi movimentado no mercado de transferências. A imprensa argentina noticia o interesse do River Plate de Marcelo Gallardo em atacante titular do Internacional. Enquanto isso, um dirigente do Nacional do Uruguai afirma que Lucas Alario está próximo do clube uruguaio, ficando desta maneira também mais próximo de uma rescisão contratual com a direção colorada. A gente fala também sobre o prêmio recebido por Thiago Maia junto à FIFA e também a situação de Ener Valencia, que foi detalhada pelo preparador físico Paulo Paixão, que fez revelações importantes em entrevista. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre movimentações importantes no mercado de transferências. Na tarde desta terça, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a nova prioridade da direção colorada para reforçar o seu elenco. A gente estava vendo um movimento do Inter na busca por zagueiros, por vários motivos, mas em especial também pela alta possibilidade de venda de Vitão ao final desta temporada, o que acabou mudando. O fato do Wesley estar sendo vendido antes do zagueiro faz com que o Inter mude um pouco esta prioridade, que antes era de zagueiros e agora passa a ser de pontas. E dois nomes de atacantes de velocidade de lados de campo foram especulados, noticiados no Inter nesses últimos dias. O Léo Cienza, atacante que joga no Heidenheim da Alemanha, e o Marquinhos, que pertence ao Arsenal, estava no Fluminense na última temporada. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas quero ir para as pautas desta terça. Uma delas é a informação de um jornalista argentino a respeito de Rafael Santos Borré. A informação que vem da Argentina e vem de acordo com o jornalista Thiago Álvares Rico, é que Borré é a prioridade, é o pedido número 1 feito pelo técnico Marcelo Gallardo para o River Plate. Visando a próxima temporada, Marcelo Gallardo pediu alguns reforços para a direção do River Plate e o número 1 que ele pediu foi Rafael Santos Borré. A direção do Inter já se manifestou sobre o tema, dizendo que não recebeu nenhuma proposta, que o Borré está contente no Internacional. Mas a grande verdade é, a gente teve um indicativo do presidente Alessandro Barcelos, pós-votação das debêntures, que o Inter vai ter que cortar na carne. O Inter vai ter que fazer medidas amargas, vai ter que tomar remédios amargos para enfrentar o endividamento. E a venda de jogadores é uma dessas medidas. Eu não estou dizendo que o Inter vai rifar o Borré para o River Plate, mas se o River Plate chegar com uma boa proposta para o Internacional, o que eu duvido, tá? Mas se o River Plate chegar com uma boa proposta para o Internacional, o Inter vende. Digamos, o Inter pagou 7 milhões de euros pelo Borré. Se o River chegar com 7 milhões de euros para o Inter, leva o Borré. Porque é um alívio de 2 milhões de reais na folha salarial e é uma venda de 7 milhões de euros importantíssima para os cofres do Internacional. Há convicção disso. Se vier uma boa proposta, vende. Agora, o River tem bala na agulha para pagar 7 de euros pelo Borré? Eu acho que é difícil, mas a informação é que o Gallardo pediu o atacante colombiano lá no Monumental de Núñez, tá? Uma outra informação, mas esta mais plausível quanto à saída, envolve Lucas Alario. O atacante do Nacional do Uruguai, o atacante do Internacional está próximo do Nacional do Uruguai. A direção do Nacional admite isto já publicamente. Em entrevista, houve uma entrevista de um dirigente do Nacional do Uruguai para a Rádio Sports 890, que é lá de Montevidéu, onde se informou que o Lucas Alario é um grande jogador e que está próximo do Nacional do Uruguai. Resta apenas o Lucas Alario definir em qual clube ele vai jogar, porque a liberação dele do Internacional já está acertada. Ele acerta com um novo clube, o Inter rescinde o contrato com ele e ele assina com um novo clube, até porque é desejo do Lucas Alario jogar na próxima temporada, ter uma minutagem maior na próxima temporada. Dentro disso, o Nacional surge como esta grande possibilidade. Ele que tinha a ideia de jogar no futebol europeu pode acabar parando no futebol uruguaio pelo interesse do Nacional do Uruguai no jogador, tá?
Uma outra informação importante foi trazida pelo preparador físico do Internacional, Paulo Paixão, em entrevista ao canal do Felipe Gamba, que foi divulgada nesta semana. Foram vários assuntos tratados pelo Paulo Paixão, que é uma figuraça que fala muito sobre bastidores, tem muita história para contar. Em determinado momento, o Felipe Gamba perguntou para ele, no De Carona com Gamba, a respeito de Ener Valencia. E o Paulo Paixão detalhou um pouco como tem sido o trabalho do Ener Valencia. Disse que ele é um cara muito alegre no bastidor, tem trabalhado duro, não falta trabalho, mas que a interpretação da comissão técnica do Inter é de que o Ener Valencia sentiu, inclusive, aqueles jogos da Libertadores do ano passado, o fato do Inter não ter conseguido chegar na final e passado pelo Fluminense, com ele perdendo 3 gols claros dentro do Beira-Rio, isso pode ter mexido um pouco com o psicológico dele. Ele que era um capitão no Equador e vem em um processo de recuperação no final da temporada, foi muito bem nos últimos jogos da seleção equatoriana, jogou, foi titular em alguns jogos do Internacional, fez gol contra o Flamengo lá no Maracanã, mas a visão da comissão técnica e do Paulo Paixão é essa. Houve ali um abalo, o Valencia sentiu algumas pressões e por isso teve a temporada tão abaixo em 2024, mas a expectativa de todo mundo é que ele possa se recuperar para em 2025 ser um dos principais jogadores do Internacional, na ideia do preparador físico Paulo Paixão, tá? Por último, vamos falar sobre Thiago Maia, que recebeu nesta terça-feira um prêmio da FIFA. A FIFA anunciou os vencedores do prêmio The Best. Melhor jogador do mundo, melhores de cada posição do mundo, torcedor do ano, gol mais bonito do ano no futebol feminino. E o prêmio Fair Play de 2024 foi para um jogador do Inter, foi para o Thiago Maia, em função de todo o trabalho que o Thiago Maia fez durante as enchentes, salvando pessoas, salvando animais, pulando grades, pulando muros, indo de caiaque para as ruas de Porto Alegre, que estavam embaixo d'água, viraram rios aqui na capital gaúcha, e o Thiago Maia participando desse processo de resgate de algumas vítimas. Ele recebeu o prêmio Fair Play da FIFA, uma honraria, obviamente, da entidade máxima do futebol mundial, que é destinada ao jogador do Inter, que, enfim, teve todas aquelas atitudes nobres que a gente viveu de perto e viu durante os períodos de enchente que tivemos aqui no estado, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente vai ter nesta quarta-feira jogos espalhados pelo mundo. Vamos passar algumas odds aqui. Por exemplo, a final da Copa Intercontinental. Real Madrid e Pachuca. A odd do Real Madrid 1.22, empate 6.6. O Pachuca tá pagando 12. Vale uma apostinha no Pachuca, joga lá com responsabilidade. A KTO é um site proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!